Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris Pereira e hoje, na aula 49, irei iniciar a sequência didática 08. Os nossos objetos do conhecimento serão as origens dos estudos gramaticais e a estrutura das palavras. Vamos juntos? A nossa obra de referência da aula de hoje será justamente a gramática, a partir da página 118. Peguem lá para nós, por favor. A nossa aula hoje será dividida em dois momentos. Na primeira parte, nós teremos como objetivo compreender o que são os estudos gramaticais e saber quando esses estudos se originaram. Vocês já ouviram falar de Fernão de Oliveira? Vamos conhecê-lo hoje. Na segunda parte, nós contaremos com a ajuda de atletas que estão lá nas Olimpíadas. Outros já voltaram, não é? E aí, eles vão nos ajudar a compreender como se estruturam as palavras, a definir e reconhecer morfemas e afixos. E, por fim, a explicar como os elementos mórficos determinam o sentido das palavras. Observe que nós temos aqui morfemas, afixos, elementos mórficos. Temos aqui um diálogo aqui, ó, de dois colegas que um fala para o outro. Você sabe o que são morfemas, elementos mórficos e afixos? Você sabe quem criou as gramáticas? E o outro fica pensativo, ainda não sabe, mas hoje ele irá saber. Ele simplesmente pergunta: Você assistirá aos Jogos das Olimpíadas? E eu aproveito para perguntar para vocês: estamos em clima de Olimpíadas. Vocês estão assistindo a alguns jogos? Uma pena que alguns são de madrugada, não é? Mas vocês observaram que eu já me encontro em clima de Olimpíada. Inclusive, hoje o nosso pano de fundo será aí da cidade de Tóquio. Vamos juntos então? Bom, pessoal, quando eu falo de origem dos estudos gramaticais, é necessário que eu traga para vocês, que eu relembre a figura de Dionísio, o Trácio. Quem era Dionísio, né? Dionísio, gente, ele foi um gramático grego que ele escreveu A Arte da Gramática, que foi uma obra a qual serviu de base para as gramáticas grega, latina e de outras línguas europeias até o Renascimento. Dionísio ele foi o precursor dos estudos gramaticais na época, gente, helênica. E o termo que ele utilizou para dar nome ao estudo da língua foi justamente gramátique, ou seja, é a arte de ler e escrever. Bom, com isso, ele revela como essa área do conhecimento era entendida. Ela dizia respeito à língua escrita e especificamente aos textos literários, né? Nós não podemos deixar de ressaltar que a origem dos estudos gramaticais tem uma relação muito forte com o confronto das culturas observado aí no período helênico. Então, para o helenismo, para que ele pudesse ser divulgado, a língua grega ela precisava ser ensinada, ela precisava ser preservada. Então, tornou-se necessário descrever a sua estrutura nos vários níveis. Alguém vai me perguntar, professora, e a primeira gramática? Quando que ela surgiu? Pois é, lembra que eu falei que nós iríamos pedir ajuda aí de Fernão de Oliveira? Quem foi Fernão de Oliveira, gente? O Fernão de Oliveira, aqui nós temos uma escultura, a foto de uma escultura dele. Ele foi um frade, ele foi gramático, ele foi um construtor bélico naval renascentista, ou seja, ele foi um expoente
do Renascimento. E aí, gente, ele criou em 1536 a primeira gramática portuguesa. Olha o nome dela, ó. Gramática da linguagem portuguesa, não é? E o que nós poderíamos dizer que Fernando fez, colocou nessa gramática? Ele estabeleceu uma espécie de sistema ortográfico para a língua portuguesa. E ele definiu a arte que ensina a bem ler e a falar. Além disso, gente, ele deu destaque aos aspectos sonoros da língua e criou as regras de sintaxe. Olha só a sua importância, né? Quando nós falamos em sintaxe, nós vamos lembrar de termos da oração. Há três concepções com relação aos estudos gramaticais, não é? A primeira é a concepção ou a gramática descritiva, a segunda, a gramática normativa e, por último, a gramática internalizada. Vocês já ouviram falar sobre isso? Olha só, aqui nós temos uma foto da nossa primeira gramática, publicada lá em Lisboa. Vamos ver com um pouco mais de cuidado essas três concepções? Bom, aqui, gente, é interessante que nós frisemos que a gramática descritiva, ela realizará a descrição e organização das formas da língua. E a gramática normativa, que é essa que nós utilizamos em sala de aula, não é? Gramáticas como gramáticas do Rocha Lima, do Bechara, do Celso Cunha, são conhecidas como gramáticas normativas, cujo objetivo é traçar as normas do bem falar e escrever. E a gramática internalizada, o que é, gente? Aí eu trouxe uma historinha para vocês, olha só. É a história de um idoso, de um senhor, que ele certa vez chegou a um hospital e, ao se consultar com a médica, perguntou para a mesma: "A senhora é a consultadeira?" A médica não entendeu nada, obviamente, não é? Bom, e aí eu pergunto para vocês: vocês acham que esse termo consultadeira, que é um neologismo aí, está certo, gente? Do ponto de vista da gramática normativa, o que vocês acham? Olha só, na realidade, o nosso idoso, ele utilizou a gramática internalizada. Ele fez algumas correlações. Por quê, gente? Ele lembrou de palavras como sapateiro, costureira, que tem o sufixo. Nós vamos falar já já sobre isso, ao falarmos de elementos mórficos. Olha lá. E aí, gente, ele lembrou da costureira, que tem o sufixo eira, e que se refere a quê? A profissional. É relativo à raiz de cada uma dessas palavras, né? Sapato, costura. Então, quem faz uma consulta, consultadeira, não é verdade? Por que uma gramática internalizada? Este senhor, ele frequentou a escola por pouquíssimo tempo, então ele não teve um acesso direto à gramática normativa, não é? Ele apenas foi ouvindo e internalizando algumas palavras, alguns vocábulos, né? Em função da prática aí do dia a dia, não é isso? Vamos adiante? Temos muita coisa bacana para ver hoje. Bom, quando nós falamos de gramática, é necessário que nós nos lembremos também dos níveis de organização das línguas naturais. Então, cada uma das partes da gramática corresponde ao estudo de um dos seguintes níveis. Então, você vai pegar uma gramática e você vai verificar que ela tem alguns níveis, algumas partes, cerca de 5 partes. Então,
o nível fonológico. O que que é isso aqui, o fonológico? É justamente a parte da gramática que vai estudar os sons, os fonemas da língua, as suas possibilidades de combinação em sílabas e a relação que elas mantêm com as letras na escrita alfabética. O morfológico, nós vamos lembrar de quem, gente? De classe de palavras, suas flexões e processos de formação. Então, eu vou lembrar de singular e de plural. Eu vou lembrar de substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição e outros. O nível sintático, eu vou lembrar da análise sintática, não é? Das funções e as relações das palavras nas sentenças da língua, ou seja, numa oração. Então, eu vou lembrar de sujeito, predicado, objeto direto e outros. Por sua vez, o nível semântico, onde essa parte da gramática vai se ater ao significado das palavras e as relações de sentido que entre elas se estabelecem e a sua organização em um léxico, né? O pragmático, que vai analisar a relação entre o sentido dos enunciados e o contexto em que são usados, não é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nesta imagem? Olha só o que nós temos assim, ó. Filha, você sabe o que quer dizer NS, vírgula? Olha só, gente, aqui parecendo um coraçãozinho, né? O 3 e T mais. Isso é a mãe perguntando para a filha. Aí a filha respondeu: Não sei, te amo, até mais. Aí a mãe respondeu: Tá bom, seu irmão deve saber, vou perguntar para ele. Aí a menina: Mãe, oh, né? Então, olha só, gente, o que que aconteceu de errado aqui, né, nesse diálogo aqui reproduzido na tela do celular? Observe o seguinte, que para as pessoas que já conhecem alguns símbolos, vão entender que, em função da necessidade de rapidez nesse tipo de linguagem, o NS quer dizer justamente não sei, né? Aqui nós vamos ter o quê? O te amo e te mais quer dizer até mais. Mas a mãe, que faz parte de uma outra geração, não consegue entender esse tipo de linguagem. Isso quer dizer para nós que o conhecimento que temos como falantes das estruturas linguísticas, ele não se manifesta, ele não pode se manifestar de modo compartimentado. Por quê? Para que isso aconteça, para que o diálogo aconteça, é necessário que o outro saiba, tenha conhecimento das relações, né, linguísticas. Quando usamos a língua, nós processamos ao mesmo tempo informações referentes a vários níveis, né, pessoal? Então aqui observe que a mãe não tem familiaridade com esse tipo de código, né? Ou seja, então, para que ocorra a comunicação, é necessário a familiaridade com os ambientes virtuais, né? Com os nossos avós, os nossos pais, em algumas situações, muitas vezes não conseguem entender o mesmo código que o jovem entende ou cria. Então, é, é necessário o conhecimento da combinação de símbolo e de letras, o que não ocorreu com essa mãe. Bom, gente, por que nós devemos estudar gramática? A gramática, gente, ela vem contribuir com a melhor compreensão das estruturas da língua, seja da escrita ou da oralidade. Além disso, a gramática, ela contribui para dinamizar a relação entre o sujeito e a linguagem, além de outras e várias vantagens que nós temos ao estudar a gramática. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nessa atividade? Lembra vocês que várias atividades que hoje nós vamos fazer nessa aula, nós iremos fazer juntos por uma questão de tempo, tá? Então, aqui nessa atividade, nós teremos 3 questões. Olha como ela é bem interessante, essa charge, né? E ao mesmo tempo
triste em função do problema o qual nós estamos passando. Olha o título dela: Violência Desenfreada, algo que assistimos nos jornais e lemos várias vezes ao longo da semana. Olha só, aqui nós temos 2 projéteis, ou seja, 2 balas. Aí uma bala fala para a outra assim: "E aí, onde é que vai ser a balada hoje?", né? Pessoal, olha só essa palavra balada aqui que está em negrito. Quando ele fala balada, ele está se referindo a quê? A uma noitada, ao ir à boate, alguma coisa bacana, alguma coisa que está ligada a divertimento. Mas será que nessa charge, esta palavra, nesse contexto, tem o mesmo valor? Vamos dar uma olhada nas questões? Olha lá. A charge aborda um grave problema social. Identifique-o. Já deu para a gente perceber, né, gente? Olha lá, é abordado o aumento da violência na sociedade atual. Que elementos da charge fazem referência a esse problema? Primeiramente, o título da charge, né, gente, que caracteriza a violência como desenfreada, sugerindo que esse problema está fora de controle. A imagem de 2 projéteis de arma de fogo, 2 balas, e a pergunta: "E aí, onde é que vai ser a balada hoje?". A pergunta feita na charge costuma ter um determinado sentido. Que sentido é esse? Bom, usualmente, né, eu coloquei aqui para vocês, a pergunta feita na charge é feita quando alguém deseja saber quais são as opções de diversão noturna, a balada, né, gente? Especialmente as que acontecem em danceterias, em boates. Entretanto, gente, nesse sentido aí popular, o termo balada tem origem na denominação de um tipo de composição musical, sem forma muito definida. Considerando o contexto apresentado, como essa pergunta deve ser interpretada, gente? O que vocês acham? Nós colocamos assim, ó. Como na charge a pergunta é feita por uma bala, que é um projétil de arma de fogo, deve ser entendida como uma referência ao efeito produzido pela ação dessas personagens, que são que faz referência a quê? Ao ferimento causado por um projétil, né? O que gera a segunda possibilidade de interpretação da pergunta. Por quê, gente? Bom, o termo balada, gente, que além de fazer referência às opções de diversão noturna, também pode ser entendido no contexto em que ocorre na charge. Uma conversa entre 2 balas, como uma palavra formada a partir da combinação de unidades morfológicas, dotadas de significação própria, que faz parte do nosso conteúdo hoje. O bal, que é um radical, que significa projétil, e ada, que é um sufixo, que nesse caso indica o quê? Um ferimento, um golpe, né? Como a pergunta é feita por uma bala, por um projétil, tem-se a sobreposição dos 2 sentidos, ou seja, diversão noturna e ferimento provocado por arma de fogo. Entenderam? A que tipo de conhecimento recorre o cartunista Duque para estabelecer o duplo sentido em suas charges, gente? Bom, o que o Duque fez, né? Ele explorou aí o fato de que muitas palavras da língua portuguesa são formadas pela combinação de unidades morfológicas dotadas de significação própria, ou seja, radicais e afixos, sufixos, prefixo, que nós veremos agora adiante. Além disso, o cartunista ele sabe que o sufixo "ada" é usado em algumas palavras para indicar o ferimento produzido pelo uso de determinado objeto, como é o caso de facada, por exemplo, né? Então, ele cria um contexto cujos elementos visuais favorecem a interpretação do termo balada, bala mais ada, com o sentido de diversão noturna, próprio para armas de fogo, ou seja, uma situação violenta, na qual a probabilidade de ocorrência de ferimentos produzidos por bala é grande, gente,
para fazer aí uma crítica ao aumento da violência na sociedade. Vamos ver agora esta outra charge, gente? E aí, já estamos iniciando a nossa segunda parte. Vamos ver? Olha lá. Nós temos aqui, gente, vocês já devem ter assistido a esse filme, A Era do Gelo e A Era do Degelo. Olha só, gelo, degelo. Aqui, gente, eu terei um prefixo. Será o que a charge quer criticar? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. O sentido da charge é construído pela oposição de dois termos. Quais são eles? Explica o sentido de cada um. Os termos são gelo e degelo. O substantivo gelo nomeia o estado sólido alcançado pela água sobre a ação do frio, né? A expressão Era do Gelo é o título de um filme de animação que se passa na Era Glacial. Muito legal, né? Este filme. O substantivo degelo também se refere a uma suposta era, a era atual, né, gente? Que indica a transformação de estado sólido em estado líquido devido ao aumento da temperatura na Terra. O que está sendo criticado pelo autor? Ele está criticando, gente, este autor, as consequências da ação humana para o aumento da temperatura terrestre. A crítica é construída pela mudança do significado de uma palavra obtida por uma pequena alteração de sua forma. Como é que essa alteração modifica o sentido dessa palavra? Observe que nós já vimos uma alteração da palavra com o sufixo. Agora nós vamos ver uma outra alteração com o prefixo. Então veja bem, esse des aqui nós vamos falar muito sobre ele hoje, né, gente? Olha lá, foi acrescentado ao radical gelo. E com esse prefixo, nós temos aí agregada a ideia de oposição a esse radical, né? Então, isso faz com que a palavra passe a designar o estado contrário ao do gelo, né? Por meio da ação de degelar. Então, nós temos várias palavras, né, gente? Onde o des passa essa ideia contrária. Por exemplo, desigual, desleal, desconfiança, demover e outras, não é? Pessoal, o que é super importante agora para nós? Atenção aqui, hein? Então, o que é a palavra? Uma palavra, gente, é uma unidade linguística. Ela tem som e significado e que entra na composição dos enunciados da língua. Tudo bem? Então, ó, gravando. Palavra é uma unidade linguística de som e significado. Tudo bem? Embora vejamos a palavra como um todo, gente, é possível reconhecer que essa unidade linguística, ela tem unidades menores, não é? Para que ela seja formada. Por isso, no caso da charge, atribuímos mudança de sentido à palavra quando se acrescenta ao substantivo gelo um elemento que o modifica, ou seja, uma unidade menor, que é o des, que é um prefixo. Então, muito bem, nesse capítulo vamos conhecer melhor como o sentido das palavras ele pode ser modificado pela alteração de sua estrutura interna. Os elementos mórficos. Lembra que o nosso colega lá atrás, conversando, ele ficou na dúvida? O que são elementos mórficos, né, gente? Olha só, aqui eu tenho um grupo de jovens. Então, os falantes de qualquer língua, gente, eles conhecem e usam um número enorme de palavras ao longo da vida. E essas palavras
constitui o léxico de cada falante. Ou seja, o que vem a ser o léxico? É o repertório total de palavras que ele conhece. Algumas palavras fazem parte do léxico de todos os falantes, como pai, mãe, água, dia, medo e outras. No entanto, fazem parte do repertório de apenas algumas palavras, pois se refere a objetos ou a conceitos que não estão presentes na vida de todos. Será que aquele senhorzinho, né, que chamou a médica de consultadeira, será que ele sabe o que é um sintagma? Ou será que ele sabe, tem conhecimento de uma palavra que se relaciona ao campo acadêmico, epistemologia? Deflação? Com toda certeza não. Então as palavras, elas podem ser, na maioria, divididas em elementos menores, dotados de significação. E esses elementos são chamados de morfemas. Então, morfemas e elementos mórficos constituem a mesma coisa. Mas agora vamos conhecer alguns elementos mórficos? Olha lá. Embora as palavras não sejam apresentadas aí como um todo significativo, elas podem ser divididas em estruturas significativas menores, chamadas de morfemas ou elementos mórficos. Na estrutura e formação das palavras, existem diferentes elementos mórficos com diferentes significados. Aí eu vou chamar a nossa seleção brasileira de vôlei. Cada um tem a sua posição para formar o quê? O time de vôlei. Tudo bem? Olha lá. Então, entre os morfemas que formam as palavras, cumprem funções diferentes as desinências, as vogais temáticas e as consoantes também temáticas, os afixos, os os afixos e as consoantes de ligação. Tudo bem? Então, a seguir a gente vai conhecer melhor cada um desses morfemas. Ó, vamos aqui chamar o nosso Fernando, né, que foi medalha de bronze aí na natação, né, pessoal? Ele veio aqui para nos falar dos morfemas relacionados, olha só, aos radicais. Mediante ao seu esporte, a natação, olha só, vou mostrar para vocês aqui vários radicais, ó, presentes em nado, nadamos, nadam, nadei, nadaram, nadaria, em verbos, no verbo nadar, e também em substantivos como pedra, pedrinha, pedregulho. Então, aqui eu tenho um radical pedre e neste substantivo, e aqui nesse verbo eu tenho um radical também, que é um morfema. Mas será o que é radical? Olha lá. Então, gente, o primeiro aspecto estrutural que chama a nossa atenção nas palavras, né, acima ou nas palavras anteriores, é o fato de apresentar algumas partes idênticas. Isso mesmo, os radicais constituem justamente essas partes idênticas, que são portadoras de um significado básico. Então, esses morfemas recebem o nome de radicais. Então, por exemplo, pedre. Vocês sabiam que é um radical de origem grega e significa rochedo, rocha. Nad é um radical de origem latina que está associado à ideia de flutuar, ser levado pela água. É bem interessante que nós estudemos os radicais e saibamos a origem, porque isso vai facilitar o nosso conhecimento posteriormente de várias palavras, as quais muitas vezes a gente não tem tanto traquejo ao longo do dia. E os afixos, gente? O que são? Aí eu vou pedir ajuda da nossa fadinha aqui, a nossa mais jovem atleta olímpica, com 13 anos, né? Olha só, ela traz aqui pra gente os afixos
Que são esses afixos, né? São os morfemas, como? Que aparecem aqui, ó, antes dos radicais. Então, o des e o mente. Aqui, gente, eu terei o prefixo des, descontrolar, desobrigar, desrespeitar, desfazer, desmentir. Então, são prefixos. E o sufixo mente, né? Recentemente, calmamente, furiosamente, lentamente, rapidamente. Então, esses afixos, ok? São os prefixos e sufixos. Olha lá, ó. Rapidamente a nossa fadinha desce com seu skate e ainda usa um sufixo. Alguém vai me perguntar assim, professora, mas os prefixos só são os des? Não, nós temos outros também. Olha lá, gente. Então, os afixos, eles atuam na formação de novas palavras, né? E o estudo desses afixos faz parte do que nós chamamos de morfologia derivacional, tá? Então, os prefixos, eles são afixos que se acrescentam antes do radical, modificando o seu sentido. Então, por exemplo, ó, impaciência, a falta de paciência. Olha o des novamente. Olha o contradizer. O contra aqui, ó, ele é um prefixo. Expor. Olha o ex aqui. Opor. O o constitui um prefixo. Semicírculo. O semi é um prefixo. Aí, vamos pedir ajuda aqui, ó, do nosso Gabriel Medina, que ele desembarcou lá no Japão todo animado, né, gente? Então, ele utilizou, ó, um prefixo, desembarcou, um afixo, combinado? Muito bem. E aqui, gente, olha só o que nós temos nessa tira, né? Esse financiamento da casa própria certamente me deixará imóvel. Gente, a casa já é um imóvel, mas aqui nesse contexto, olha só. Então, o autor aqui da tira, ele faz um jogo de palavras para expor dois sentidos diferentes do termo imóvel, que, como adjetivo, indica algo sem movimento, ele vai ficar totalmente imobilizado ali, ó, parado, estático. E como substantivo derivado desse adjetivo, que significa o quê? Edificação, bem fixo, né? Qualquer tipo de propriedade. Olha aqui, gente. Lá o i era um prefixo. Vamos ver esse aqui agora, do Armandinho? Olha o que ele diz, gente. Minha mãe quer entrar numa academia. Aliás, a menininha fala pro Armandinho, né? Minha mãe quer entrar numa academia. Ela quer ser acadêmica, pesquisadora, né? Estudiosa. Não, quer malhar. Meu pai sabe onde tem uma malharia. Olha a carinha dela, gente. Pessoal, o que aconteceu aqui? Olha só. Não existe o sufixo ia na palavra academia. Embora de fato esse substantivo designe aí um local onde se reúnem acadêmicos, existe a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, ele vem do topônimo grego academia. Depois a gente vai aprender essa parte de topônimos, tá? Que é jardim do herói ateniense Academo, onde Platão ensinava filosofia. Além disso, os substantivos derivados que indicam local ou estabelecimento são formados a partir do acréscimo ao radical de um outro substantivo do sufixo, que é aria. Então, malha mais aria, que é um estabelecimento onde se vendem malhas, por exemplo, padaria, né? Onde se vende pão. Olha só. O fato de desconhecer essa regra, gente, de formação aí de substantivo, né, derivados, explica o segundo equívoco, né, o segundo erro aí do Armandinho. Ele acrescenta o sufixo ia,
que tem outro significado totalmente diferente a um verbo, malhar, e não a um substantivo. Pessoal, tome nota, olha só isso aqui, ó. Mudança do sentido básico, ó, papel, papelada, folha, folhagem, pedra, pedraria. Então, alguns sufixos, quando eles estão ali junto a alguns substantivos, eles mudam o sentido desses substantivos. E nós temos aqui a mudança de classe gramatical, né? Então, por exemplo, lembrar é um verbo. Quando nós temos aqui o acréscimo de um sufixo, que é o ansa, ele passa agora a ter uma nova classe gramatical, que é um substantivo, não é? Olha só aqui, ó, livre. Livre é um adjetivo. A partir do momento que ele recebe o mente, não é? Que é um sufixo, ele passa a ser um advérbio. Então é muito importante isso, combinado? Então, a gente não pode esquecer, hein? Afixos são os morfemas que, somados aos radicais, formam novas palavras. Quando acrescentados antes do radical, são chamados de prefixos. E adicionados após de sufixos. Tudo bem? Porém, gente, cuidado com isso aqui, olha só. Temos aí algumas palavras que têm, né, apenas um morfema. Então, se eu encontrar escrito apenas a palavra papel, ela vai ter só um morfema, que é o radical aqui. Feliz vai ter um morfema apenas, se tiver escrito exatamente assim. Entretanto, se eu encontrar infelizmente, eu terei radical, terei um in, que é o prefixo, e o mente, que é o sufixo. E é interessante nós lembrarmos, gente, que o sufixo mente, ele vai formar normalmente, ele vai aparecer junto a advérbios, né? Então, ele acrescenta ao radical a ideia de modo como a ação ocorre. Por exemplo, a fadinha desceu rapidamente. Tudo bem? Olha lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho de palavras cognatas? E aí eu vou chamar a Edna Alves, né? Essa árbitra. Olha só, observe que quando eu falo de palavras cognatas, eu quero fazer referência aqui a palavras que apresentam a mesma raiz ou radical e que são conhecidas como cognatas. Como assim? Olha só, por exemplo, aqui, ó, vamos observar o radical de palavras que são da família do stud. Então, ó, aqui eu tenho verbo, ó, verbo, eu tenho adjetivo, eu tenho substantivo, sim? Observe que o radical é o mesmo, ó, stud, ó, stud, mas aqui eu tenho o acréscimo do prefixo, mas o sentido dessas palavras, muitas vezes, ele é mudado. Aqui, gente, o que acontece? Toda a palavra é o radical. Então, mar, sol, do jeito que está escrito aqui, eu só terei radical. Aqui, ó, menino, meninada, meninice, meninote. Qual é o radical? Menino. Os morfemas gramaticais. O que acontece, gente? Eles vão indicar noções gramaticais, como flexões de gênero, masculino, feminino, principalmente o feminino, número, que é o singular, o plural, o modo e o tempo, tá? Nós vamos ver isso agorinha. Então, olha só. Então, desinências são morfemas que aparecem no final da palavra e podem ser nominais ou verbais. Então, quando eu falo de nominal, eu estou relacionando a quem? A substantivo, a adjetivo. E quando eu falo de verbais, eu estou fazendo uma referência a verbos.
Então, por exemplo, ó, a palavra gato e gata, menina e menino. Esse A aqui, gente, ó, é uma desinência nominal de gênero. Por quê? Ela marca que aqui eu terei uma palavra do gênero feminino. Professor, é também uma desinência de número? Sim, se eu acrescentar o S, meninas. Então, uma mesma palavra pode ter duas desinências nominais? Sim, a de gênero e a de número. Então, que fique claro, vamos tomar nota aí, tá, gente? As desinências são sufixos que indicam as flexões das palavras variáveis. Flexões essas feitas em número, que diz respeito ao plural, e em gênero. Então, não posso esquecer, preciso tomar nota, que as flexões elas podem ser de gênero e de número nos nomes, ou seja, substantivos, adjetivos e pronomes, indicadas pelas chamadas desinências nominais. E de modo temporal e número pessoa, por quê? Porque verbo também tem lá a pessoa. Se é singular, se é plural, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Tudo bem? Modo e tempo. Professor, eu esqueci isso, vamos relembrar agora. Tá? Então, as desinências nominais, não posso esquecer, hein, gente? Tá? E as desinências verbais. Então, ó, tá aqui as nossas atletas do judô e aqui a nossa atleta do surf junto com o seu treinador, que é o seu namorado, né? E ao mesmo tempo treinador. Então, olha só, observe, ó, menina, desinência nominal de gênero. Tudo bem? Olha lá, meninas. O S, desinência de número. Mas acontece que é só o S, professora? Não. Olha lá, ó. Ó, o mos, o vamos, o zen e o namoraríamos. Vamos ver por quê? Olha lá, lembra disso aqui, gente? Quando vocês estudaram os verbos? Os verbos, quando nós trabalhamos com eles, nós precisamos saber o seu modo, se ele está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo ou no infinitivo. E o tempo, lembra, gente? Presente, passado, futuro, com suas variações, né? Pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, do pretérito, né? Se está no imperativo negativo ou afirmativo, né? Então, em cada situação, gente, eu terei, a depender do modo e do tempo, uma desinência, uma terminação, uma desinência modo temporal. O vá. Todas as vezes que eu encontro cantavas, o vá, eu já sei que isso se refere a quê? Ao indicativo, modo indicativo, tempo, pretérito imperfeito. E aqui, gente, olha só. Cantasses, esses dois S's aqui, quando eu encontro, eu já sei que essa é uma desinência própria de quem? Do modo subjuntivo, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo bem? Depois vocês podem ver com calma essa situação aqui. Gente, as números pessoais. Quando eu falo de número, não é? E pessoa, eu vou falar em singular e plural. E pessoa, primeira, segunda ou terceira. Eu, tu, ele. Ou nós, vós, eles. Então, o mos, por exemplo, todos nós sabemos que faz parte, é uma desinência número pessoal. Faz parte da primeira pessoa do plural. Olha só, por exemplo, aqui
A questão do M. Olha só, o M, o ão, principalmente aqui, ó, tá? Que está no plural. Bom, gente, as vogais temáticas nominais, o que que é isso, né? A gente pode observar em nomes e verbos do português a ocorrência de determinadas vogais, que elas vão criar verdadeiras famílias, né, de temas. São as vogais temáticas. O que que é isso, né? Então, por exemplo, palavras como sofá, café, cipó, amor, papel, feliz, não apresentam vogal temática porque a última sílaba delas é tônica, ok? Aqui não é acentuada porque é uma paroxítona terminada em L. E para ser acentuada, perdão, gente, é uma oxítona terminada em L, não é? E para ser acentuada, as oxítonas precisam terminar ou em A, E, O, em e ens. Tudo bem? Assim como feliz. A última sílaba tônica, né? Olha lá, o lis é uma oxítona. Oxítona terminada em Z não são acentuadas. Então, olha só, as vogais temáticas nominais, né? Elas são somadas aí aos radicais nominais, paroxítonos ou proparoxítonas, e essas vogais átonas, A, O e E, atuam como vogais temáticas nominais e formam as classes de palavras. Em, por exemplo, aqui, gente, ó, artista. Artista, esse A aqui, gente, não é uma desinência nominal aqui de gênero. Por quê? Porque este A, no caso de artista, eu só vou saber que ele se refere ao gênero masculino se tiver um artigo, o artista. Aqui, se for a artista, eu saberei, mediante a esse A, que é um artigo, que eu estou fazendo uma referência a pessoas do gênero feminino, tudo bem? Assim como inteligente. Então, as vogais temáticas, elas não indicam gênero gramatical, tá, pessoal? Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado com isso, tá? Bom, e as vogais temáticas verbais? Aí, gente, eu vou chamar o Ítalo Ferreira, né? Que foi competir. Olha lá. Bom, utilizando o verbo aqui do Ítalo, né? Que ganhou uma bela medalha de ouro. Olha só, gente. Nós temos aqui um verbo que eu sei que ele é de terceira conjugação. Por quê? Porque antes aqui do R, ele tem aqui o I, falando para nós, mostrando que faz parte da terceira conjugação. Então, as vogais temáticas nos verbos, elas servem justamente para dizer a que conjugação aquele verbo pertence. Então, por exemplo, o verbo amar pertence à primeira conjugação. O verbo comer, a vogal temática e, pertence à segunda, né? A vogal temática I, como competir, pertence à terceira conjugação. Então, nesse caso, no caso dos verbos, a vogal temática ela vai servir para dizer qual é a conjugação. E isso só acontece com os verbos. A vogal temática lá em palavras e nominais é para uma outra situação. Gente, a vogal e consoante de ligação. Aí nós vamos chamar esse brasiliense, né? Que é o Cauã. Ele faz saltos ornamentais, treinava ali na UNB, né? Olha lá, gente. Brasiliense. Eu vou ter aqui, ó, Brasil, mais o I aqui depois do L e o ense, que é um sufixo. Então, o que que acontece aqui, gente? Aqui eu estou vinculando duas partes, né? Um radical e um sufixo. Então, a função do i é fazer essa junção. Então, ó, a ligação entre radicais e sufixos é feita por meio de elementos mórficos que não têm significação gramatical própria,
né? Apenas tem a função de unir, tudo bem? Olha só, por exemplo, aqui, ó, barbaridade, formada a partir da palavra bárbaro. A vogal de ligação aqui, ó, é o i, que ocorre entre o radical e o sufixo dade, né? Ou seja, ele vai simplificar aqui a sequência silábica na ligação do radical e do sufixo, pela criação da sílaba ri, o que elimina o encontro consonantal, né? Já pensou? Se não tivesse aqui o i, ia ficar RD, né? Assim como o gasômetro, auriverde e outros. Gente, dá uma olhadinha aqui nessa consoante de ligação. Olha só o que nós temos. Elas costumam ocorrer entre um radical oxítono, ó, café, tá vendo? Terminada em vogal e um sufixo iniciado com a vogal. Então, olha só, ia ficar um pouco estranho se não tivesse aqui a presença da consoante de ligação, que é o T. Porque imagine, café já termina em E, é uma oxítona. Eira é o sufixo. Se não tivesse esse T, como é que ia ficar isso? Cafeeira, né? Teríamos aqui uma espécie de hiato, assim como chaleira. Ó, chá termina na vogal A e eira. Então, para ficar um som melhor e evitar essa espécie de hiato, né, que é a junção de duas vogais aí, colocou-se a consoante de ligação. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Jogador raçudo, torcedor racista. Olha aí o like, né? Tudo bem? Vamos só responder a 3 questõezinhas para a gente ver isso? Olha que legal, já que estamos falando de Olimpíada, vamos falar de futebol, né? Gente, para obter um determinado efeito de sentido, o chargista empregou um jogo de palavras. Que jogo é esse, gente? Olha só. Há um jogo de palavras entre jogador raçudo e torcedor racista, né? A diferença de sentido entre essas palavras é determinada por sua estrutura morfológica. Explique como os elementos morfológicos determinam o sentido dessas palavras. Então, olha só, as duas palavras são formadas a partir da palavra raça, né? Usadas para fazer referência tanto à etnia quanto em sentido figurado ao espírito de luta, né? Que é o que não falta aos nossos jogadores da seleção que estão lá na Olimpíada. A coragem que caracteriza um indivíduo ou um grupo. Então, ao radical dessa palavra, ras, foram acrescentados o sufixo udo, que quer dizer provido, cheio, né? E ista, que indica adepto de uma doutrina ou de um sistema. A diferença de significado entre os termos usados na charge para fazer referência a comportamentos distintos no futebol. O adjetivo raçudo é utilizado para caracterizar o jogador que demonstra grande empenho e determinação quando está no campo, ou seja, ó o like aqui, ó o legal. Já o adjetivo racista refere-se ao torcedor, que usa termos preconceituosos para ofender outras pessoas, ó. Quer dizer, não tá com nada, né, gente? Espero que isso não aconteça, hipótese alguma nas Olimpíadas. Agora observe as imagens apresentadas na charge. O que representam e quais são os termos relacionados? Bom, a charge traz 2 imagens, né, gente? A primeira, aí com o polegar para cima. Legal, né? Olha lá, curtir, tá? Representa um gesto que indica aí uma aprovação, né? Relacionado aí ao jogador raçudo. A segunda, gente, polegar lá embaixo, ó, o dislike, né? Que há uma desaprovação, condenação relacionado a torcedor racista, não vale. E qual a crítica que a charge fez, gente? A partir do contexto estabelecido pelo título, a raça no futebol, da charge a oposição entre jogador raçudo e torcedor racista, associada aos gestos de aprovação e desaprovação, respectivamente.
faz uma crítica às manifestações de racismo e de preconceito dos torcedores no ambiente em que esse esporte é realizado. Ai, gente, chegamos ao final. E para isso, eu vou contar aqui com a ajuda dos nossos mascotes aqui, oficiais das Olimpíadas de Tóquio em 2001, né? Peço a vocês, gente, que resolvam aí os exercícios da página 134 e 135 da nossa gramática. E na próxima aula, nós falaremos sobre o processo de formação de palavras. Então, não percam, gente, tá? Essa aula vai ser bem interessante, tá bom? Vou ficando por aqui com a vontade tremenda de estar lá em Tóquio, né? Deixando um abraço para vocês. Tchau, pessoal!